Bom dia. Nós começamos ontem a meditar no livro de Atos dos Apóstolos. Ontem lemos o capítulo 1 todo, o livro que foi escrito pelo médico Lucas, o médico amado. Estamos prosseguindo hoje a partir do capítulo 2. Estamos procurando meditar, conhecer mais a palavra de Deus. Porque nós só podemos praticar aquilo que nós temos conhecimento. É isso que nós buscamos, conhecimento. E ao completar o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então nós lemos ontem que eles estavam todos reunidos em um aposento. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, e junto com ele também as mulheres, os meios irmãos de Jesus, com bastante pessoas. Estavam perseverando em orações. Nós entendemos, nós vimos ontem que lá também foi escolhido Matias para substituir Judas. Porque só eram 11 apóstolos, uma vez que Judas tinha morrido, tinha suicidado. Escolheram, agora estavam novamente completos 12, contando com Matias. E eles perseveravam em oração. Então, de repente, naquele ambiente veio um som. Um som. Não se sentiu o vento. Ouviu um barulho como se fosse de uma ventania grande. Não houve o toque, ninguém viu o vento, é o barulho. Olha para nós entendermos. E ao completar o dia de Pentecoste, Pentecoste era um dia considerado uma festa, considerado a mesma festa, dava o nome das festas da semana, a festa também da colheita, ou ainda a festa dos primeiros frutos, ou melhor, a festa das primícias. É uma festa, é uma época considerada, é uma tradição judaica. Então, isso que quer dizer o Pentecoste. Então, existia a festa, porque tem muitas pessoas que entendem que o Pentecoste iniciou-se a partir deste momento, o que não é verdade. Existia o dia de Pentecoste, a festa, e naquele dia, quando se comemorava o Pentecoste, eles estavam reunidos. Olha bem, e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento. Um barulho semelhante ao vento. Não foi o vento, não se viu o vento, as coisas não se moveram, absolutamente nada, somente um barulho. Só você viu o barulho semelhante ao vento, soprando muito forte. Ouviu-se como se tivesse um barulho de um vento soprando mesmo naquela ventania, mas não se viu o vento. E este som tomou conta de toda a casa onde estavam todos assentados. Toda dentro da casa, dentro daquele ambiente, ouviam aquele barulho, forte como fosse vento. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E então, agora sim, o que eles viram? Vento não. Eles viram como se fossem línguas de fogo, pousando sobre cada um deles que estavam ali. Era 150 e pouco, nós vimos ontem. Então, todos viram. Não foi em espírito. Viram com os olhos normais. Como se fosse língua. Como se fosse tipo um relâmpago. Como se fosse um fogo pousando sobre cada um deles. Esse movimento. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Todo mundo viu como se fosse língua de fogo, um vendo no outro, pousando.
cada um. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. O porquê que aconteceu isso? Foi a inauguração realmente do Espírito Santo de Deus. Foi a vinda, a primeira vez, a vinda do Espírito Santo de Deus sobre nós. Jesus falou, eu tenho que ir. Se eu não for, eu não enviarei o Espírito da parte do Pai. Foi o primeiro batismo com o Espírito Santo. Foi a inauguração das pessoas serem cheias de Espírito Santo. Então, na hora, um dos sinais mostrado, ali que tinha que ser um sinal para que todos entendessem e compreendessem. Foi todos, então, começaram a falar línguas estranhas. Línguas, de acordo com o Espírito Santo, as mostrar para elas falarem. Nós vamos perceber aqui que a maioria dessas línguas eram línguas conhecidas. Línguas conhecidas. Tá? Isso foi a nação do Espírito Santo, que foi num dia que se comemorava o Pentecostes. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus temente a Deus vindo de todas as partes do mundo. Em Jerusalém, principalmente em virtude da festa, estava ali em Jerusalém judeus, pessoas que temiam ao Senhor, de várias partes, de vários países. Aquela região toda tinha várias pessoas. E ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas. Então nós entendemos que o estrondo, aquele barulho, como se fosse de vento, não foram somente os que estavam no ambiente, os que estavam fora. Em Jerusalém, na cidade, também ouviram o barulho. Também ouviram aquele estrondo como se fosse de vento tempestuoso. Eles ouviram e a direção mostrava que era ali onde estavam. Então todos correram para aquele local para saber o que estava acontecendo. Caramba, um barulho estranho, como se fosse um vento, alguma coisa está vindo dali. Então foram. Então todos ouviram. Não foram somente quem estavam no ambiente. Ao ouvir aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então aquele estrondo, as coisas do Senhor não é só, não é pirotecnia, não é nada só para chamar a atenção, não é uma mágica qualquer. As coisas do Senhor, todas têm um objetivo definido. O barulho de vento, o estrondo foi exatamente para chamar, prender a atenção dos que estavam em Jerusalém, dos que moravam, dos que estavam em Jerusalém. E todos correram. Pessoas que amavam a Deus, que respeitavam a Deus, pessoas de várias partes, vários países não hebraicos, judeus, por praticar o judaísmo, pessoas que amavam a Deus, mas que era gregos, enfim, Egito e vários outros países estavam ali, principalmente em virtude da festa do dia de Pentecostes. Muito bem, então eles vieram todos correndo para ali, e ao chegar escutaram aquelas pessoas falarem nas suas línguas. Eles chegaram, ouviram de forma clara. Por exemplo, o Egito ouviu falar em egípcio, em grego, em todas as línguas da região, as pessoas estavam ouvindo eles falarem. Ou seja, o Espírito Santo deu dom de falar em línguas, mas línguas conhecidas. Não sei se algum de vocês já viram, mas falar em língua, já tivemos a oportunidade de ver pessoas semi-analfabetas, não saber falar o português sequer direito, estar falando no templo, na igreja, começar a orar em línguas, e ter uma outra pessoa, no caso alemãs, mulheres alemãs, que estavam ali por acaso, e também começarem a falar, e elas falarem entre si línguas e ninguém entender nada. E mesmo a que falava, ela não tinha consciência do que estavam falando. Porque falar em língua e interpretar a língua são dons diferentes. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros.
porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Como? São galileus esses homens, e como nós estamos vendo ele falar de uma forma tão tranquila, suave, o nosso idioma? O que é isto? É normal. Estes homens estão falando em nossos idiomas, são galileus, eles estão falando de forma muito clara, tranquila, até quase com sotaque em nossas línguas. Aqui ele fala, não somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: estão todos cheios de vinho novo. Eles estavam assustados. Eles não conseguiam entender como que essas pessoas, simples galileus, estavam falando em todos aqueles idiomas, de forma clara. Só que não estava falando só por falar. Estava pregando. Estava falando das maravilhas de Deus. Estava falando do reino de Deus. Estava falando do poder de Deus. Estava falando de salvação. Exatamente isso. Tudo do Senhor tem um propósito definido. É por esse motivo que nós vamos chegar mais à frente, nós vamos entender lá em Coríntios, quando nós estivermos lá, sobre a questão de falar em línguas. Tem um propósito definido. Não basta subir no altar e bababá. As pessoas estão ali, vendo ali, não estão entendendo nada. Hoje existe decoreba, as pessoas imitando falar em línguas. Elas mesmas querem falar, elas mesmas querem traduzir, elas não sabem o que estão falando. Hoje a questão de falar em língua está muito confusa. Aqui não, aqui nós estamos vendo, eles falavam em línguas conhecidas, para uma multidão de pessoas, de países, de idiomas diferentes, como nós vimos aqui. E esses não entendiam. Ficaram assustados. E não foi somente simples fala, estava pregando, falando das maravilhas de Deus, do reino. Mas como em toda parte existem os escarnecedores, aí aqueles escarnecedores diziam, não, eles estão bêbados. Uma hora dessa estão bêbados, estão falando que não sabem. Eles estavam pregando. O Senhor, no mesmo momento, na inauguração da vinda do Espírito Santo, deu poder para que fosse pregado o Evangelho. São dons, capacitação para pregar o Evangelho. Foi isso que aconteceu. E todos então pregavam ali. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou a multidão reunida. Eles começaram a falar isso, então Pedro se levantou, juntamente com mais os 11 outros discípulos, e disse: homens judeus e todos os habitantes e todos que habitais em Jerusalém, permitai-vos que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Falando, esses homens não estão bêbados como vocês estão comentando ou pensando, mesmo porque é só 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Está acontecendo, aquilo que está lá no livro de Joel, que diz que aconteceria. O que foi? Que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão,
e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que nós vimos? Que o Pedro se levantou e citou o livro de Joel. Nós sabemos que tudo que aconteceu, está acontecendo na nossa vida, já foi predito por Deus. Deus já revelou tudo. Se nós nos atentarmos, nós vamos ver que até a volta do Senhor, tudo já está aqui. Nós temos todas as revelações aqui diante de nós. Daqui também o Senhor já tinha revelado de forma clara o que ia acontecer. E aconteceu, e Pedro trouxe a memória. O povo falou, não tem nada acontecendo, é normal. O que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que o Senhor disse que aconteceria. E essa mesma palavra que nós lemos aqui, nós encontramos lá no livro de Joel. Ali no capítulo 2. Ele citou aqui, a partir do versículo 28 até o... Terão visões, e serão servos, mostrarei maravilha, o servo até o 32. Livro de Joel, capítulo 28, do versículo 28 ao 32. Tá? Quem quiser depois pesquisa. Aí na sua Bíblia são as mesmas palavras. Deus tinha revelado muito antes de Jesus vir. E agora estava acontecendo. Jesus tinha confirmado, agora aconteceu. E Pedro está trazendo a memória dele. Não tem nada normal. Está acontecendo aquilo que Deus disse que aconteceria. Agora ele disse mais. Israelita, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feito portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando na cruz. É interessante que Pedro inaugurou seu ministério pregando, chamando a conversão, não oferecendo bênção. Não poderia ser, se fosse pregação de hoje, nós diríamos, ah não, isso aqui é Jesus, é Deus que está chamando, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te dar riqueza, quer te dar carro, quer que você seja feliz. Isso, essas pregações mentirosas, hipócritas que nós encontramos hoje pelos tempos, esses chamamentos errados que nós vemos por aí. Mas ao contrário, Pedro falou, não, nós estamos falando aqui, escutar as minhas palavras. Ó, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, um homem que operou milagres, sinais, maravilhas aqui no nosso meio, que todos vocês viram, todos vocês presenciaram. E tudo isso veio exatamente executando um plano do Senhor, de Deus. Deus tinha um propósito ao fazer isso. Ele veio, este homem, vocês o pegaram, vocês o prenderam, juntamente com outros homens perversos. Vocês o prenderam, o espancaram e o assassinaram. Pedro começa pregando, chamando eles de assassino. A pregação de Pedro iniciou foi com acusação. Vamos repetir novamente esse versículo. É o versículo 22. Israelitas, olha a pregação dele. Escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos,
o assassinaram, pregando numa cruz. Ele mostrou que era Jesus, qual que era a função de Jesus, e mostrou o que eles tinham feito com Jesus. Ele afrontou o pecado. Versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vocês mataram, pregaram ele, acabaram, destruíram. Mas Deus Pai o ressuscitou, porque era impossível que a morte pudesse segurar. Era impossível que a morte pudesse vencê-lo. Deus o ressuscitou. Tem muita gente que tem até o entendimento de que Jesus se auto-ressuscitou. Mas quem ressuscitou o seu foi Deus Pai. A morte não podia segurar Jesus. A respeito dele afirmou Davi, ele novamente vai citar o que Deus já tinha revelado. Quando tinha usado Davi para falar. A respeito dele afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim porque está à minha direita. Jesus está à direita de Deus Pai. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Davi citou isso aqui no Salmo. Tudo foi revelado, tudo o que aconteceu, tudo que está nos acontecendo, que vai nos acontecer. Como será teu sinal dos tempos? Tudo já está previsto e revelado. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele falou, irmão, deixa eu falar uma coisa com vocês, claro. O patriarca Davi, todo mundo sabe quem foi rei de Israel. Todo mundo conhece a origem dele. Ele morreu. E todos nós sabemos onde que ele está enterrado. O resto dos ossos dele, se tiver, deve estar lá na sepultura. Todos nós sabemos onde está a cova, onde está o resto dele. Esse Davi que muitos judeus ainda adoram até hoje. Porque tem muitos que não adoram Jesus, mas adoram o rei Davi. São adoradores daquele que está morto, se for possível, se conseguir conservar os ossos, deve estar lá até hoje. É isso que Pedro está falando. Falou, olha, Davi morreu. Davi falou a respeito de Jesus, como nós vimos aqui agora, quando ele citando o Salmo aqui. Isso é no Salmo 100, eu creio. Creio que é no 100. Ele mostrou. Falou, olha, Davi falou o que ia acontecer com Jesus. Vocês iam matar ele. Mas a morte não tinha poder sobre ele. Prova tal que ele ressuscitou. Muitos anos antes, Davi já tinha revelado. Continuando, todavia ele morreu, está enterrado, o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Até aquela época, aquele dia, Pedro está falando. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que não colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Quando fala a descendência no trono de Davi, muitas pessoas acham que seria reinar, um descendente dele como rei físico. O rei eterno, que é Jesus. Deus tinha prometido isso a ele. Ele sabia que aconteceria. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Jesus não foi abandonado na cova, no cemitério, no sepulcro. O corpo de Jesus não sofreu decomposição. Simplesmente levantou e subiu. Foi glorificado o corpo dele. O corpo dele não passou pelo que a maioria do... Como todos os corpos passam após a morte, a decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Jerusalém toda sabia o que aconteceu, que Jesus tinha ressuscitado. Falei, todos nós aqui sabemos que ele foi ressuscitado. Vocês o mataram, vocês reuniram com pessoas más, vocês mataram, sacrificaram Jesus, mas só que Deus não deixou ele na cova, no cemitério, no sepulcro. Ele foi ressuscitado. Isso é a pregação, a primeira pregação de Pedro. E não é essas pregações mentirosas com campanhas,
com isso que Deus está te dando casa, Deus está te dando isso, Deus está te abençoando, Deus está curando, nada disso. É pregação falando de Deus, é uma exortação, é mostrando o pecado. E nós veremos o que vai acontecer no final da pregação. Deus ressuscitou a esse Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Então nós sabemos, constatado que Jesus ressuscitou. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que ele recebeu, que ele agora enviou para nós. Jesus tinha dito: se eu não for, o Espírito de Deus, o Consolador, não virá. E tinha vindo o Espírito Santo. Essa foi a explicação de Paulo que Pedro deu a respeito da vinda do Espírito Santo. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Falou: olha, Davi morreu, ficou aí, Davi não subiu não. Mas Jesus sim, está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o Senhor. Está sentado à direita de Deus Pai. A este Deus, a esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Messias, a este que vocês destruíram. É isso que ele está dizendo. Ao ouvir tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Então, olha uma pregação dura, real, sincera. Uma exortação, não houve oferecimento de nada. E todos ali querendo: mas caros irmãos, o que nós temos que fazer? Eles viram que estava errando, viram o erro dele, viram o pecado dele e falaram: o que nós devemos fazer? Foi eles que procuraram. Não foi essa pregação de balela, esse chamamento que tem nas igrejas. Ah, não, tem que vir aqui na frente para entregar-se Jesus. Ah, não, está me mostrando que falta um, falta dois. Vem. Praticamente obriga as pessoas a ir lá para levantar a mão aceitando Jesus. Só que a maioria aceita Jesus, sai daí, vai para o boteco, continua nos erros, continua os pecados. Muitos vão lá levantar a mão por constrangimento. Não foi isso, não. Pregou a verdade. Estas pessoas disseram: caros irmãos, o que nós devemos fazer? Eles mesmos viram, ficaram corroídos, viram o erro que eles estavam fazendo, o que eles estavam vivendo. Eles quiseram saber o que deveriam fazer. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Não, o que nós devemos fazer? Fala: arrepender do que vocês fizeram. O que vocês têm que fazer é arrepender do que vocês fizeram. Converter o seu ser e ser batizado. Opa, então não tem que participar de curso de batismo, nada não. Tem que ficar mesa, não, tem que participar de curso disso para ser batizado. Não, é arrepender. Versículo 38. Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós. Arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Seja batizado para concorrer, receber o perdão do pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é para todos, é para vós, vossos filhos, todos que estão distantes, todos que estão na África, lá no Oriente, no Ocidente, aonde quer que seja, a promessa é para todos. Arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o dom de Deus, para receber o Espírito Santo de Deus. Seja batizado para o perdão do pecado. Ensinamento, é o início da igreja nós estamos falando. Primeira pregação de Pedro.
e com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvo dessa geração que perece. Testemunhava sobre a própria vida dele. Seja salvo. Conclusão: assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Naquele dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra, sem oferecimento de nada. Se converteram, foram batizados. Eles batizaram através da primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas. Primeira pregação, 3.000 pessoas. As pessoas quiseram, as pessoas buscaram. Não teve insistência, não teve oferecimento de nada. Só de Deus, de salvação, de vida eterna. Vamos aprender, vamos continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Nós lemos hoje até o versículo 41. Amanhã nós daremos continuidade em Atos 2, a partir do versículo 42. Espero que vocês estejam aprendendo, estejam entendendo a palavra de Deus, para colocar em prática, para viver o evangelho, para abandonar a religiosidade, a hipocrisia, a mentira, os enganos que são pregados nas igrejas hoje. Voltemos ao evangelho. Tenha um bom dia. Que Deus o abençoe.